Salve, galerinha! Peraí, deixa eu só me ajeitar meu microfone aqui, que agora a gente tá de microfone, né? Estamos diferenciado, né? Evoluindo sempre. Um vídeo assim, sem luz. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpa pelo vídeo passado, porque aquela iluminação realmente estava ruim, viu? Parecia o primeiro vídeo do canal. Acho que o primeiro vídeo do canal tava com iluminação melhor. Participado, porque era de manhã, pelo menos. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre painho issues. Exato, painho issues, paternidade tóxica. E digo mais, a gente vai falar sobre ser filho de um gênio, que é uma merda, né? Você ter essa... Você vai rezar pra sempre essa cruz aí, né? Você vai ser sempre o filho do fulano. Né, você vai ser sempre o filho do foda. Você sempre vai ser o fodinha e talvez menos que isso, né? Às vezes nem isso. E você vai ser sempre o filho do cara. Eu queria dar exemplo assim, já começar, que o LeBron James, ele tem um filho chamado LeBron James Jr., né? Então é meio que isso, tipo assim, ele nunca vai ser o LeBron James. E o foda é que é LeBron da King James, né? E o outro é Jr. Jr. É só Jr., né? LeBron James Jr., ou seja, ele sempre vai ficar na sombra do pai ali. Ah, não, mas ele é um ótimo atleta também, porque ele joga basquete. Não é, né? Se fudeu aí, né? Nessa run aí já era. Mas a gente vai falar sobre... Pai de mentira. Um quadrinho aí da Comic Zone, né? Não é da Comic Zone, né? Do Joel Allman, né? Mas foi lançado pela Comic Zone. Já, acho que foi esse ano ou foi ano passado, não tem tanto tempo, dá pra ir atrás ainda. Eu vi até que ele, recentemente, um tempo atrás, ele comentou sobre uns quadrinhos da Comic Zone, que ele acha que são ótimos quadrinhos, só que não tiveram o hype, né? Uhum. Que alguns outros quadrinhos que eles lançam, ou até outros quadrinhos, tem o hype assim já imediato, quando é anunciado. Sim. Esse aqui é um quadrinho que ele lançou, ele falou, não teve infelizmente o hype que merece, e é um quadrinho muito bom mesmo, né? Mas antes, como de costume, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Por quê, Henrico? Aperta o sininho, porque, é bom, né? É bom, ajuda a gente. E eu acho que mais ainda, né, não é um voto de confiança só, você vai estar investindo num potencialmente o maior canal de todos. Porque aqui é o único canal de cultura do mundo. Exatamente. Mas, sem brincadeira, deixa o like, ajuda a gente, porque faz bem pra gente, né? Exatamente. Tanto pro ego quanto pro nosso crescimento. É lógico. Mas o que é sobre essa coisa estranha aqui, esse homem velho, triste, fingindo ser feliz, né? Bom, é um quadrinho, é muito esquisito, né? Ele é autobiográfico, metalinguístico e é mentira. Exato. Porque não é autobiográfico. E é muito louco, ele é um quadrinho que tipo, você vai lendo, e aí no final que você vai começar a entender um pouco mais isso, mas você vai entendendo que ele é um personagem criado, que tá contando a história dele numa autobiografia, que é uma autobiografia de quadrinho, aí você vai falar, cara, mas esse cara não existe. Só que ele é tão muito bem feito, esse quadrinho, que parece muito que um cara existe. É verdade. Porque ele tem umas maneirices, umas coisas pequenininhas, assim, que você fala, cara, isso é um ser humano de verdade, tá ligado? Ele tá contando a história dele, tipo, os traumas dele. E aí você vê que é um cara inventando os traumas de uma pessoa, tá ligado? Muito essa bem pessoa desenhando e contando essa história. Exato. Alguém. E ele, como é a história de um quadrinista, ele, como o Joel Allman, é muito legal porque ele vai trazer muito do mundo que ele conhece, só que como se fosse uma outra pessoa, tá ligado? É muito legal. A história sobre o que é? É sobre esse personagem. Basicamente é se a Mônica, a filha do Maurício de Souza, virasse quadrinista. Exatamente. Ela é filha do Maurício de Souza, no caso ele é filho do Jimmy Wyatt, enfim. Ele é filho do Jimmy Wyatt, que é um grande quadrinista americano. Um quadrinista inventado. Que faz os quadrinhos de uma família feliz, que é o pai e o filho que vivem altas aventuras felizes aí. É, precisamente um pai e um filho tendo... aquelas tirinhas de jornal, né? Não, ele é chapeiro. E aí aquelas aventuras bem de jornal mesmo, aquela mídia que era dos anos 60, que é até legal porque ele faz um resgate disso, tirando os personagens principais, aquela família, aquele núcleo, e a revista, todo o resto do mundo é real. Então vai ter citação de, por exemplo, Lady Gaga aparece como um nome que ele fala uma hora, e ele vai fazer uma citação de diversos quadrinistas. Ele vai falar, por exemplo, do cara que fez o Ghost World, aí que você gosta, o Paciência. O Daniel Clowes, ele fala dos irmãos Hernandes, que fez o Love and Rockets. Então ele vai citando várias coisas do mundo dos quadrinhos. Então você vê que é um universo legal. E ele vai falar muito sobre esse momento, que é essas tirinhas, que fez muito sucesso, mas especificamente as tirinhas de crianças, né? Sobre essas crianças, né? E como é que ele vai comunicar sobre a história dele, né? Ele vai falar sobre o Denis o Pimentinha, ele vai falar sobre o Peanuts, ele vai falar sobre vários outros aí que não me recordo agora. E principalmente o Denis o Pimentinha, que é muito interessante a história. Que você vê muito nesse personagem, né? Só que qual é a questão? Ele é um personagem que existe esses dois personagens fictícios. O pai é mundialmente conhecido, todo mundo ama que ele... É como se, ele fosse o maior quadrinho de todos os tempos, quase de tirinhas. E aí
aí esse filho se vê nessa situação de, tipo assim, o pai escreve histórias que são super meigas, ele também é super fofinho, até meio melosa, como algumas personagens descrevem, né? E ele não tem isso no pai dele. O pai dele é extremamente ausente, né? Ausente. É um pai muito ausente. É tipo assim, o pai ele está em casa, mas o pai tá sempre isolado ali, né? Tá sempre no escritório trabalhando. A mãe também não tem proximidade nenhuma com o próprio marido, né? Você vai ver isso ao longo... Porque a mãe não tá nem nos quadrinhos, né? Não tem mãe nos quadrinhos que ele escreve, é só muito... pai e filho. Exato, é muito legal isso, porque vai ser a figura do pai e filho, tanto é que uma hora vai ser questionado essa coisa do patriarcal, né? De que o pai ficava explorando. Só que ele não exerce essa figura em casa, só que ele finge que exerce na mídia, né? Sim. De tipo assim, papapá, não, meu filho é isso aí, só que ele nunca quer mostrar muito o filho, é só aquela coisa do filhinho lá. E aí o que acontece? O pai acaba falecendo e o moleque vai ficar com os traumas, basicamente, pra lidar pelo resto da vida. Exatamente. Sendo o Júnior. De não ter tido uma resposta do pai, do porquê que ele era assim, ou tipo, um último momento com o pai, porque o quadrinho ele é muito interessante nisso, porque o personagem é um personagem muito caótico, né? Ele é um personagem que ele é traumatizado pra caralho dessa falta da figura paterna. E esses personagens fictícios, ele duelando a atenção, como se fosse mãe, os irmãos dele, sabe? Aquela criança. Ele compete a atenção com um personagem fictício. É quase como se fosse a Mônica competindo com a Mônica, sabe? A filha do Maurício Souza competindo com aquela imagem da Mônica, né? Só que é pior ainda, porque no Maurício Souza, por exemplo, na Turma da Mônica, não tem um pai que cuida da Mônica ali o tempo inteiro, essa figura. O outro é literalmente sobre um pai e filho. E ele não tem isso. A única coisa que ele não tem é um pai. Ele tem dinheiro pra caramba, ele tem sustento. E a HQ vai pesar muito nisso, ele ter a autoconsciência de que ele é um moleque branco, rico, privilegiado, que é mimado pra caramba, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, ele recebe, tipo... Ele tem até uma pressãozinha pra saber se ele vai continuar os quadrinhos, mas ele quer fazer outro tipo de arte também, né? Tenta fazer umas... E ele é meio... Parece que ele é muito confuso, porque uma hora ele quer fazer quadro, e aí ele quer... Ele não sabe o que ele quer. Exato. Porque ele tá nesse lugar de não ter um pilar, né? Sim. Tipo, ele não tem aquele pai que, tipo, instruiu ele. Tanto ele também não teve as dificuldades pra tentar se achar em algum lugar se colocar em algum lugar. Você precisa trabalhar. Não, você não precisa trabalhar. Muito fácil. Só que ele tem aquele lugar de, tipo assim, o pai, ele poderia não precisar trabalhar. Só que o pai mostrou pra ele o amor pelos quadrinhos. Ele tem amor pelos quadrinhos. Ele fala que uma das poucas coisas que o pai não conseguiu tirar é o amor pelos quadrinhos. Exato. Só que ele não tem... o que o pai, por exemplo, chegar e falar assim, filho, você quer aprender isso aqui? Ó, essa é a minha profissão. O pai, o tempo inteiro que a criança chega pra ver alguma coisa, ele julga, ou ele esconde. Tipo assim, tem uma hora que ele vai ver o que o pai tá fazendo, ele esconde. Não, vai bisbilhotar o que eu tô fazendo, né? Ou tem uma hora que o filho vai simular a arte do pai quando ele é criancinha. E ele fala, ficou uma bosta, aqui tá errado. Ele fica meio que... tipo assim, você sente que o pai tem um prazer em julgar aquela criança. De tipo assim, tá errado aqui, ó, não é isso. Ele não sente orgulho. Ou o jeito que ele sente orgulho é um jeito muito único, né, às vezes. Uma parte legal desse quadrinho é que ele não vai dar resposta pro pai do que ele era assim. Por que ele é assim, qual que é dele criar esses personagens, se ele acreditava naquela ideia de personagem, e por que ele trabalhava o filho assim. Então vai ser uma grande coisa, porque a história é sobre esse filho, e sobre como no final você vai descobrir que é uma autobiografia, a história na perspectiva dessa criança. Como que aquele pai traumatizou ele, né? Então não vai ser como o pai via essa situação, você vai ter uma visão do pai sobre essa ótica. Não. E o personagem do pai vai ser até caricato, né? Talvez ele nem fosse assim. Na verdade, ele nem existe, né? Porque não é uma autobiografia de verdade, mas talvez na visão do pai ele não fosse tão assim, mas ele era. E o filho tinha isso. Tanto é que o começo do quadrinho ele abrindo contando que o pai criou um prêmio, tipo, como se ele tivesse criado o HQ Mix, por exemplo. Ele criou um prêmio de quadrinho. Ele foi lá e foi o primeiro a ganhar o prêmio, tá ligado? E aí a hora que ele vai agradecer a inspiração máxima dele, aí você fala, bom, aí ele fala assim, a minha pequena inspiração, você fala, vai ser o filho, né? Vai ser a família, né? E aí a hora que o filho vai levantar, a mãe só faz assim, tá ligado? Para aí. Porque a mãe, tipo assim, não... A mãe sabe como o pai é. Exato. Inclusive, a mãe é um grande personagem desse quadrinho. Ela fica um bom tempo ali no começo não aparecendo tanto, e no final ela destaca demais, né? Mas ele vai agradecer a estagiária, né? É verdade, ele agradece a estagiária. E aí você fica, puta, cara. Mas a mãe é uma personagem que ela sabe que o pai é daquele jeito, Sim. Mas ela sustenta essa vida pra sempre, muito por causa da grana, do nível de vida que eles levam juntos, ela não quer perder isso, né? Ela até fala um pouco sobre isso no final, quando o pai morre. E o falecimento do pai é muito interessante, porque ele vem com muitas coisas. É um ponto de virada muito importante do quadrinho. Tanto pra mãe, pro pai, e o importante situar que o personagem principal, ele tem alguns problemas, que ele tem problema com alcoolismo e drogas, né? Então ele é um membro do Alcoólatras Anônimos. Ele ajuda lá, né? Porque ele foi preso, sofreu uma multa por dirigir embriagado.
e aí ele teve que contribuir voluntariamente numa causa anônima, então ele tem esse problema, esse background também. Vai mostrar que é conta do pai e da mãe de, tipo assim, darem muito dinheiro e muita liberdade. É aquele tipo de pai, tipo assim, nossa, eu tenho tudo pra prover pro meu filho, mas quem cuida dele é a babá. Ele não tem essa figura da babá, mas é meio isso, sabe? Ele tem um tonto, não é? Ou é outro quadrinho? Não, é o tonto. Ele é um personagem que é tipo um assistente do pai. Sim. Que cuida ali. E esse assistente do pai, ele tem muito carinho pelo pai, pelo quadrinhos. Tanto é que ele é o que mais chora. Então talvez o pai ele tenha um lado afetivo que ele usou nesse menino, talvez, né? Nesse guri que não era da família dele. Ele fala um pouco também sobre isso no quadrinho, que tipo, como ele gostava de algumas pessoas, só que se esforçavam, que ajudavam ele, só que a família dele era um peso, tá ligado? Que era aquela coisa encostada, que meio que ficava na inércia ali dele, sabe? E ele tinha isso. E ele transmitia essa ideia pra família, tá ligado? Pra ser pior ainda. E aí, conforme vai passando o quadrinho, o pai dele faleceu, o menino fica naquela de assumo a empresa, não assumo, né? Ele fica num momento muito perdido ali, de ele não sabe o que ele quer. Porque ele sabe desenhar, né? Porque ele fazia quadros, ele consegue reproduzir o traço do cara, Sim, né? Ele faz quadros, ele vai ter um momento que ele vai fazer uma exposição dele, e quem vai comprar tudo, ele vai ficar super feliz que umas 4 pessoas compraram, quem comprou tudo foi o pai dele, né? Só pra fazer uma mídia ali. Na verdade, também é pra parecer que o filho dele, no final deles, é pro ego dele, talvez. Sim, de meu filho não é um farelo. Também é muito bem sucedido. E o pai falece, assim, do nada, ele acorda. Inclusive, é uma cena muito legal que o uso do celular, é muito difícil às vezes você usar o celular na coisa. Em qualquer mídia, é difícil. O cinema principalmente, né? Os caras não usam celular, né? É muito difícil. Tanto é que quando você pensa no roteiro, é muito difícil pensar como é que o cara vai usar celular. E tem que usar, porque hoje em dia todo mundo usa o celular, né? Mas ele tem um momento que ele esquece de carregar o celular. Eu acho um detalhe muito legal. Tipo assim, às vezes você esquece de carregar o celular. E ele acorda, e nesse dia que ele esqueceu de carregar o celular, parece que é assim mesmo na realidade. Você esqueceu de carregar o celular, é o dia que você vai se atrasar, é o dia que vai acontecer uma pá de merda, tá ligado? Você não vai ter bateria pra avisar ninguém. Todo mundo vai tentar te telefonar. É o dia que quando ele esquece de carregar o celular, ele acorda, o pai dele faleceu. E aí ele entra num processo de ele não chora. Ele não chora, ele não sente a falta. Porque o pai era um pai ausentizaço, né? Sim, que, também tipo, você vê assim, pelo que a mãe fala, o cara era um cretino, o pior tipo, né? Exato, mano? Ele era mulherengo, ele saía com um monte de mulher e a mulher sabia, sabe? Sim. E aí eu volto para aquela questão que você comentou, né? Ela tava num lugar que ela não sabia sair disso. E também, às vezes, eu não quero sair disso. Né? Existe um filme que é muito legal, chama A Woman Under Influence. É uma mulher sob influência do John Cassavetes. Que é meio que esse lugar do matrimônio ali, aquela coisa de você viver junto com alguém, você dividir sua vida. E tá tudo meio que uma merda, mas você não consegue sair daquela situação. Então é tanta força que você teria que fazer e tá tão conveniente o espaço que você está, vale mais a pena você esperar um dia passar, outro dia passar e assim pro resto da vida, sabe? E é muito interessante que ele te coloca um pouco nisso. Tipo, ela tinha dinheiro, ela não tinha um marido, ela tinha um vazio ali. Só que ela tinha uma liberdade de, tipo assim... Só que é uma liberdade falsa também, porque ela fala que muito tempo ela fingia que estava tudo certo. Sim. Tanto é que ela é um personagem que ela vive calada, ela vive aceitando aquela condição que ela tá. Quando o marido morre, ela solta, mano. Tanto é que uma hora ela fala assim, eu nunca vi meu pai falar, ela fala, aquela merda, não sei o quê. E ele fala, eu nunca vi minha mãe falar merda. E tanto que é aquilo que você falou, no começo do quadrinho, ela mal aparece, né? Não, E ela começa a falar tudo depois que o cara falece. Você começa a conhecer a versão dela sobre o pai. De como ela tinha muita raiva daquele homem. Tanto é que ele vai ter... guardado pra ela. Exato, ela colocava aquilo tudo pra dentro. Tanto é que vai ter uma hora que ele vai ter pena do pai, porque ele vai entrar num parafuso. Ele, não, agora eu não quero fazer mais pintura, eu quero fazer o quadrinho do meu pai, e talvez ele tivesse certo, talvez ele queria que fizesse isso. E ele vai criar um pai na cabeça dele. Sabe, porque ele queria uma resposta do pai, ele queria um adeus, então ele vai criar uma história de que o pai queria que ele fosse aquele filho que nunca foi, não sei o quê. E a mãe vai falar, cara, ele não quer nada disso, tá ligado? Tipo assim, ele só... Tipo assim, você vai estar dando orgulho pra um cara que tá morto, e outra, você vai estar dando orgulho pra um cara que nunca te deu valor em vida, tá ligado? E é capaz que ele ficaria puto se você fizesse isso. Exatamente. Orgulho, né? Você descobre também que o pai ele estava com demência, né? Ou algum tipo de Alzheimer. E outras pessoas faziam os quadrinhos para ele, né? Quando ele chega com a banca toda, ele chega lá todo mimadão. Ele fala, mano, eu mando essa porra. Eu falei, então, teu pai ele tava mal, nem era ele mais que fazia as paradas. Ele fala, então, foda-se, eu que vou fazer essa merda. E aí, todo mundo, eu que mando. Eu quero demitir. Os caras falam, cara, não é bem assim, tá ligado? Porque a empresa precisa dele e tal. Sim. E aí ele entra num bagulho que ele começa a escrever tudo. Ele começa a escrever muito quadrinho, começa a estudar tudo que o pai dele estudou. Ele começa a estudar os bagulhos do pai dele. Ele fala assim, é muito interessante que ele tá vendo agora, uma parada estudando agora e dando valor. Pra uma parada que no tempo ele tinha raiva. Que aí, ao mesmo tempo, surge outro negócio, né? Porque ele descobriu que o pai dele não fazia nada, fazia sei lá quanto tempo. O que o pai dele fazia trancado numa sala o dia inteiro? Nada, ficava dormindo, ficava fazendo porra nenhuma. E era aquele lugar onde ele ia visitar o pai e ele nunca deixava, tá ligado? Tipo, o pai não tava fazendo nada e não queria falar.
Tem até um momento que ele vai visitar o escritório do pai e ele fala, é agora. Porque ele fica idealizando na cabeça dele, projetando as coisas, o que seria ter um pai, né, no final. E ele fala, eu cheguei no lugar do meu pai, tá ligado? Cheguei no escritório do Jack Kirby. E ele vai desenhar, ele fala, cara, não dá, prefiro a cozinha da minha casa. E ele vai começar a entender de que ele não vai conseguir fazer isso, porque, primeiro que, quando lança os quadrinhos dele, ele vê que ninguém mais lê jornal. Ou seja, aquela mídia fazia sentido. Ele sai por aí perguntando sobre, né? E aí não tem ninguém que lê mais jornal. E o cara que leu, fala, eu nunca gostei dos quadrinhos dele, eu acho que o filho mandou bem continuar a mesma merda, sabe? Basicamente é isso. Falei, caralho. Então ele vê que o primeiro pai, ele só era famoso porque era o pai, era tipo assim... E porque ele foi famoso muito tempo atrás e ele continuou, né? É tipo o Walt Disney, tá ligado? Se o Walt tipo, Disney... querendo ou não, o Maurício de Souza. Hoje em dia só as crianças lê. Tudo bem, é pra criança. Não, tipo... você tem, mas o valor do Maurício de Souza, se acontece alguma coisa com o Maurício de Souza hoje em dia, é pelo valor dele lá atrás. Sim. Né? Hoje em dia, tipo assim, se a filha dele começar a fazer os quadrinhos, não é tipo a mesma coisa. E é uma máquina... Vai cagar, provavelmente. Exato. Tanto que ele nem faz os quadrinhos dele e ninguém sabe. Exatamente. Tem uma briga por causa disso, né? É um mercado que funciona sem ele já. Só que a imagem dele transcende a obra ali. É a mesma coisa desse personagem. Se ele fizer ou não, vai continuar a mesma coisa. Quem, tipo assim, na verdade morreu o ídolo. Às vezes até vai parar de funcionar um pouco porque os caras nem liam mais pelo ler. Era mais a ideia de um ícone, né? E aí ele percebe que aquilo não faz mais sentido. Aquelas histórias não são as histórias que ele quer contar. Aquela empresa não é dele. Ele não tinha aquele pai. Ele não tem filho. E, tipo assim, nada faz sentido. Ele perpetua aquela imagem de um homem com um filho, ele percebe que não funciona. E é até meio lúdico a ideia daquele pai, aquele filho super beleza, porque tanto é que ele encontra um personagem que é igual o pai do desenho. Do chapeiro. Do chapeiro aí, que é o personagem. Ele percebe que aquele cara é super escrotão, cheio de coisa. E ele começa a virar amigo daquele cara, ele fala, aquele ser humano que meu pai criou, ele não existe. E o personagem que existe no mundo real, ele é um cara do mundo real. As pessoas não são quem eles são. Eu não quero escrever sobre isso, eu quero escrever sobre pessoas do mundo real. E ele entra meio que nesse parafuso. Nisso também, ele perde o namorado dele. Ele é um homem gay. E ele tem um namorado de muito tempo e ele acaba se envolvendo com outro rapaz. Que é do Alcoólicos. Do Alcoólicos Anônimos. Ele tem problema com droga e esse rapaz ele acaba se envolvendo e ele tem uma relação com Nossa, essa parte é muito ruim, né? Tipo, não ruim de qualidade, né? Mas é muito triste, assim. Você vê o cara ele tá que tava se superando, assim, e caindo por causa do trauma, por causa do pai. Ele tem uma sombra do pai e aí a vida que ele tenta construir sem ser vinculado ao pai... Ele acaba com ela. Ele acaba destruindo ela. Exato. E ele tenta perpetuar os passos do pai dele, que é ser um cara que era mulherengo. No caso dele, ele saiu com homem e tal, pulando a cerca, sabe? E ele é um personagem um pouco narcisista. Não vou definir se narcisista ou não, porque eu não tenho especialização pra isso. Mas você vê que é um cara que ele quer muito falar sobre ele o tempo inteiro. É sobre ele não ser o pai dele, mas ele perpetua as ideias do pai dele. É meio que o contrário do Paul Dini, né? Que a gente fez o vídeo da outra vez. Que o Paul Dini era um cara que queria muita atenção de outras pessoas e saía com as outras pessoas e deixava as outras pessoas falarem delas mesmas. Ele é um cara que só fala dele, ele não quer saber nada dos outros. Tanto é que vários problemas do namorado dele, ele fica postergando, ele não quer saber. Tanto é que vai ter um momento muito interessante, chave, que aí ele fala assim, pô, você tem problema com teu pai não sei o quê. E aí ele fala, não, tanto é que ele não chora. E o cara fica, cara, você não chora pro seu pai. Mas ele fala, eu não tenho a ver como é que você vai lidar com isso. Mas, tipo assim, eu acho que você tem que sentir essa parada. Aí é fácil você falar porque seu pai, o personagem principal fala pro namorado, porque você gostava do seu pai. Ele fala, cara, o meu pai era homofóbico, tá ligado? Você tinha um pai que não era. Sim. Então, tipo assim, eu me distanciei com meu pai não sabe nem da sua existência. Tipo assim, meu pai faleceu sem saber da sua existência e eu comentei uma vez só pra ele e a gente fez um acordo de nunca mais falar sobre isso. Ou seja, você tinha um pai que aceitava, tá ligado? Ou seja, como muito desse monstro que a mãe e o pai criaram, o pai era um merda mesmo. Sim. Mas quanto de não querer acessar aquele pai também não tinha. E também, por parte do pai, também não querer que seja acessado, né? Sim. E ter vergonha daquela família, enfim, né? Tem uma coisa meio burguesa também do pai, de tipo assim, eu mereci estar aqui, eu criei esse personagem. É muito de merecimento, né? Tipo eu assim, posso fazer tudo o que eu quiser, posso trair minha esposa, posso ignorar meu filho porque eu sou foda. Eles são meus pingentes e tem outra, eu mereci estar aqui, esses caras são encostados em cima de mim, tá ligado? E tipo, o meu filho, eu tenho uma raiva do meu filho porque ele vai herdar tudo que é meu, e outra, ele quer copiar o que é meu. Existe um mundo onde ele... Agora, o ponto-chave também pra mim, onde amarra toda essa história, é o momento quando ele vai começar a querer trabalhar com a HQ do pai, e ele vai começar a ler os quadrinhos do pai. E ele vai ter uma reflexão que ele nunca teve a vida inteira. De ele falar assim, talvez eu não era aquela criança. Sim. E aquela criança do quadrinho era meu pai. Que ele fala do avô, né? Ele fala, eu não sei quem era meu avô, meu pai nunca falou do meu avô, e eu nunca perguntei sobre o meu avô. E ele fala, talvez aquela criança não era eu, e sim ele. E o pai que ele projetava, tá ligado? E o pai que ele não teve também, tá ligado? E também, às vezes, é o filho que ele gostaria de ter e ele não identificou no próprio filho também.
também, né? Mas essa mudança de mentalidade de ele se colocar como protagonista muda tudo ali. Você fala, cara, talvez o pai fosse aquela criança, e, enfim, quantos caminhos que a gente não tem, tá ligado? Tem muito também disso que você falou dele ser muito narcisista e egocêntrico. Ele achava que era ele, né? Sim. Não pode ser outra pessoa. A criança sou eu. Não pode ser o amigo dele, o filho dele, né? Exato. Tem que ser eu, porque é o meu pai que faz. E é muito foda, e ele cresce meio que nesse ambiente. É um quadrinho muito cheio de coisa, cara. Muita camada. Ele é muito legal. E o mais divertido também, porque ele é uma história inventada, mas ele te convence de que aquilo é um mundo real, com as pequenices. Isso é bizarro. A própria coisa dele mudar de mentalidade o tempo inteiro. Uma hora ele ama o pai, uma hora que, tipo assim, uma hora ele odeia o pai, a outra hora ele tá convencido de que o pai era um bom aliado, e outra hora ele no final ele fala, cara, não, meu pai era um merda mesmo. E aí, tipo assim, fica nessa coisa, e você fala, cara, e aí uma hora ele quer fazer quadrinho, uma hora ele quer fazer o quadrinho dele, parece que ele tem um TDAH muito forte também, tá ligado? Ele entra num hiperfoco, tanto é que ele mostra que ele comprou o bagulho de golfe, ele comprou o bagulho de esqui, ele comprou um teclado, ele não faz nada. A mãe fala, cara, você vai pegar esse quadrinho e eu sei que você vai largar a mão, por isso que eu não quero que você faça. Ele fala, não vou largar a mão de jeito nenhum. Tanto que o quadrinho começa com ele fazendo as peças lá de quadro, e aí logo ele vai pros quadrinhos, tá ligado? E ignora completamente, esquece. É muito legal, cara. Esse quadrinho é um quadrinho muito fenomenal. Vale muito a pena. A gente já deu um bom, né? A gente falou bastante coisas sobre o quadrinho, mas tem muito mais coisas aqui. E também a arte, né? Bem legal a arte. É bem única, é bem o estilo próprio dele. Sim. E quando eu tava folheando, eu falei, porra, tem muitos textos, vai demorar pra ler. Eu demorei um pouco, viu? Você demorou, mas eu consegui, pra mim foi muito fluido, assim. Sim, ele é fluido. Os diálogos, porque é muito diálogo e é muito diálogo simples, né? Você vai passando assim como se fosse uma conversa mesmo. Não é que nem quadrinho antigo, que tem muita coisa expositiva, aqueles balão desse tamanho. Ele até brinca um pouco com essas coisas expositivas do balão de pensamento, do que tá acontecendo. E aí tem umas horas até que ele quebra um pouco, corta a parede entre aspas, né? Mas ele faz essa coisa, brincadeira de metalinguagem, que tem umas horas que tipo, ele tá falando e vem aquele balão do pensamento, e na verdade ele tá falando alto. Tá ligado? É o pensamento dele, narrando aquela cena ali, só que ele vaza aquele pensamento dele, então ele como se ele estivesse falando alto, tá ligado? Então isso é muito interessante, parece o bagulho da Fleabag, que tem um momento que ela sempre olha pra câmera e ela fala, e aí tem uma hora que ela fala e o personagem fala, com quem você tá falando, tá ligado? Também a estrutura narrativa é muito interessante, porque a narrativa padrão dos quadrinhos são 3-3-3, né? E ele segue exatamente isso. É o tempo inteiro. E ele brinca um pouco com essa ideia também das tirinhas, né? Desses 3-3-3, funciona essa linguagem. Tudo bem que ele lê, mas ele funciona essa brincadeira meio que como se fosse tirinhas, né? Tem um balão específico que eu achei muito engraçado, eu dei uma risada um pouco com isso, que é esse momento específico aqui. Ele tem a quebra da parte 1 pra parte 2, e aí ele tem esses 3 meses depois. Aí você fala, caralho, passou muito tempo. Aparece um espanador, e aí você vê que é uma decoração. Uma decoração da casa dele. E aí ele brinca com essa ideia dos quadrinhos, tipo, 3 meses depois. Inclusive é muito da hora ter um negócio desse em casa, né? Porra, achei muito foda. Tanto é que ele aparece depois lá na frente, na decoração da casa dele, você fala, cara, que foda. Você vê que ele tem muita influência de quadrinho. O pai dele é um quadrinista, então ele brinca com essa coisa na vida dele, né? E aí depois você vê que passou, na real, só uma semana. Depois ele brinca, nossa, 3 meses, você fala, caralho, né? Passou muito tempo, né? Pô, é muito foda. Uma coisa que eu queria ressaltar que eu achei muito doido, eu nunca tinha visto isso, eu comentei com o Luiz, que no começo do quadrinho ele brinca com o autor aqui, falando que ele tá querendo escrever um quadrinho e tal, sobre isso. E aí eu acho que é o próprio personagem, eu não sei se é o personagem. É o próprio autor, pá, né? Eu não sei se é o autor, se é o personagem, fico um pouco confuso. Ele fala que ele é daltônico. E aí vai ter alguns personagens aqui, e aí eu não sei se é o autor, ou se é o personagem achando, tipo assim, um prólogo do personagem, e aí se o autor quis brincar com o personagem daltônico, e aí vira uma piada dentro da piada. Então tem umas escolhas de cores interessantes. Até o próprio toda a tonalidade do quadrinho, ela tem umas cores estranhas, assim. Mas é muito legal, é um quadrinho que ele tem muitas camadas, ele é divertido e ao mesmo tempo você fica triste, e ao mesmo tempo você coloca, cara, que merda, né? Essa coisa da herança do trauma, essa coisa do pai com o filho, essa coisa meio Édipo, né? E a capa também é sensacional, né? Que é ele triste, com um negócio de tinta fazendo ele sorrir. Como ele escondia no mundo nos quadrinhos do Nankin, né? Sim. Essa coisa da felicidade falsa, né? Que todos nós temos, né? Um pouco, né? Acaba que a conclusão é um pouco essa. Tudo é muito fachada. Ele brinca um pouco com isso com a internet no final, né? Essa é uma conclusão que também deixa no final, de que hoje em dia na internet tudo é muito falso, né? Tudo é muito essa coisa a gente sempre tem que estar feliz, essa ideia da filosofia da felicidade o tempo inteiro, essa religiosidade que você tem que estar sempre feliz, ou pelo menos estar sempre mostrando felicidade, né? Como no pai dele, ele mostrava a felicidade de uma maneira,
ele colocava essa máscara, né, nos anos 60, nos anos 70, nas entrevistas, e como hoje em dia esse personagem ele vai trabalhar isso nas mídias, né? Exatamente. No Twitter, vai ter uma hora que ele vai postar algumas coisas. Um ótimo quadrinho. Ótimo quadrinho. Um dos melhores leituras aí desse ano, mesmo não sendo lançado esse ano. Eu concordo. O Luiz já tinha falado faz tempo pra eu ler, eu fiquei um tempo demorando, o Luiz falou que ele leu rápido, ele é realmente fluido, mas eu demorei um pouquinho mais, porque ele aparenta ser pequenininho, mas ele até que tem bastante página aqui. Sim. E ele tem bastante texto, você demora um pouco assim, eu demorei um pouquinho mais, mas é muito bom. É muito, muito bom. Foi o que eu falei no começo. É aquele tipo de quadrinho que passa um pouco despercebido nos lançamentos. Hoje em dia a gente tá vendo que tá tendo uma puta onda de vários quadrinhos sendo lançados. O Eternauta tá voltando aí, um monte de coisa tá voltando aí. Pô, numa chuvada de lançamentos, alguns acabam passando despercebidos. Não dá pra gente pegar tudo, né? A gente vai pegar o que a gente sabe que é mais conhecido. Exatamente. Todo mundo sabe que é bom. Né? Acaba que a gente vai falar, vamos falar sobre Metabarão, enfim. Mas esses quadrinhos que você fala, cara, a gente precisa falar sobre isso aqui. Sim. E o intuito do canal é muito isso, pegar os quadrinhos que a gente gostou tanto que a gente precisa falar e falar. Exatamente. O vídeo foi esse, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve que ajuda a gente tá chegando nos 400 inscritos. Deixa o like, compartilha o vídeo com seu amigo, compartilha o vídeo com aquele amigo que tem painho issues. Quem tem um Dead Issues aí vai gostar. E é isso, deixa o like, faz tudo isso aí, a gente tá na tona aí, a gente vai, é isso aí, mano. Stronda, 2024 é a nova onda. Pior que isso, o Léo Stronda, ele tá meio mal, né? Ele virou crente. Eu vi que ele tava meio ferrado aí com o pessoal da Maromba. Ele virou crente, saiu do bonde da Stronda e falou que tudo que ele fez antes era tudo uma bosta e não devia ter sido mulherengo. No final é isso. Bom, é isso.